Olá, meu caro aluno, minha cara aluna, tutor, tutora, seja muito bem-vindo. Estamos aqui para mais uma aula de contabilidade social e ambiental, hoje fechando, com chave de ouro o nosso semestre, a última teleaula, aonde estaremos dando mais ênfase nos aspectos da importância da contabilidade social e ambiental. Nesta teleaula de hoje, nós vamos estar falando a respeito dos aspectos da contabilidade social e ambiental, analisando questão de ativos ambientais, analisando questões relacionadas ao passivo ambiental, custos ambientais, despesas ambientais, que está envolvendo as atividades de uma empresa que exerce atividade de natureza ambiental, ou seja, ela retira recursos da natureza, ou ainda mesmo outras empresas que também podem praticar atos que venham a ser lesivo ao meio ambiente. Desta forma, todas as vezes em que uma empresa pratica ato que venha trazer prejuízo ao meio ambiente, ela está levando para si, adquirindo para si uma obrigação em forma de multa ou em forma de reposição, de recuperação daquele ambiente que ela degradou, E aí, então, ela está adquirindo um passivo. Então, ao longo da nossa teleaula, nós vamos estar falando sobre este assunto, apresentando a você este conceito. Muito bem, eu sou o professor Alcides e eu estou aqui com você esta já é a quarta teleaula, E vamos estar junto aí este resto de semestre. Estou à disposição para que, se vocês tiverem algumas dúvidas, podem estar enviando via o tutor eletrônico, eu estarei à disposição para estar procurando solucionar. Antes de nós adentrarmos na nossa teleaula, eu quero falar a respeito da nossa atividade. A nossa atividade gerou algumas dúvidas, devido ao fato de ser de cálculo, mas ali, pessoal, é somente para fins acadêmicos, tá? O balanço social, ele não tem nenhuma função econômica. Ele tem a função de apresentar para os usuários da contabilidade a maneira de que a gestão está sendo transparente com as suas ações, com os seus atos, que envolve os aspectos da sustentabilidade. Por que isto? Porque todas as vezes que nós falamos deste contexto de sustentabilidade, eu estou falando de todo este investimento que a empresa faz neste tripé, no aspecto econômico, no aspecto do planeta e no aspecto de pessoas, tá? Assim sendo, esta é a função do balanço social. Achar os índices é bem simples, é só achar o valor investido, que está ali, e dividir pela base, seja a receita operacional bruta, seja a receita operacional líquida, seja o resultado do exercício, que eu não trouxe ali, mas pode ser um dos índices que deve ser encontrado, você vai dividir e multiplicar por 100. Se você for analisar, é simplesmente uma regra de 3, tá? Mas eu estou à disposição, qualquer dúvida, estamos aí para estar solucionando da melhor forma possível. Com isto, então, eu quero convidá-lo para nós irmos ao primeiro slide, aonde darei continuidade nesta questão da apresentação da disciplina. Apresentar os aspectos da contabilidade social e ambiental como instrumento de controle do patrimônio da entidade. Bom, isto aqui não é novidade nenhuma, para você, já que você está ciente de que a contabilidade ela tem esta função de controlar o patrimônio da entidade. Quando nós falamos de uma entidade que tem atividade ambiental, ela vai controlar este patrimônio relacionado à atividade ambiental. Mas vale nós ressaltarmos que todas as empresas
que, seja ela exploradora de atividade ambiental, ela também vai ter no seu ativo ou no seu passivo valores, né, relacionados à atividade comum. Assim sendo, o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício desta entidade, deve evidenciar todos os eventos que ocorrem dentro da empresa, seja ele de atividade ambiental ou seja ele de atividade comum. A empresa vai ter, o balanço vai constar os valores, simplesmente vai estar elencados, né, com nomenclaturas relacionadas ao aspecto da atividade ambiental. Apresentar conceito de ativo ambiental e de passivo ambiental e apresentar também o desenvolvimento do balanço social. Ainda que nós já comentamos a respeito deste desenvolvimento na nossa teleaula passada, mas nós vamos estar aqui salientando esta importância, porque quando nós falamos de contabilidade social e ambiental, o balanço social para as empresas de característica SA, de natureza SA, capital aberto, é apresentado com os aspectos de governança corporativa, tá? Apresentar o conceito e a importância da contabilidade social e ambiental, a importância do balanço social com responsabilidade com o meio ambiente do negócio e social. Então, a nossa palavra-chave é contabilidade, ambiente, responsabilidade social e negócio. Então, tudo isto que eu disse aqui com relação ao balanço social, é importante que seja salientado este aspecto. Por quê? Porque as empresas que têm natureza SA, para ela negociar as suas ações na Bolsa de Valores, ela precisa apresentar o balanço social. É obrigatório, professor? Não é obrigatório. Mas não existe na legislação uma obrigação de apresentar, na legislação contábil, por exemplo. Mas faz muito bem para a gestão de negócios da empresa a apresentação do balanço social. Então vamos lá ao próximo quadro, aonde já vamos falar aqui a respeito destas questões. Assim como vimos com o avanço do progresso e a tecnologia e o aumento populacional, inicia-se então esta pressão do meio. Esta pressão do meio que eu digo aqui é todo este contexto que nós já vimos na nossa teleaula anterior. Por exemplo, a questão da exigência do próprio mercado, né? Com o advento da globalização, o mercado vem instituindo metas para ser cumpridas. Com isto, então, vem a necessidade de adequação por parte das empresas para um melhor conceito dos consumidores. Os consumidores hoje muito mais, vamos assim dizer, informado, né, devido até mesmo ao advento da própria globalização e da própria tecnologia, eles também têm esse acesso e gera uma certa pressão, ainda que indiretamente, nos negócios, porque empresa que tem a marca maculada como empresa que degrada o meio ambiente ou que não tem responsabilidade social, de alguma forma ela vai acabar por ter prejuízo nos seus negócios. Então, aí surge então este relatório do balanço social da empresa. Na sequência, nós vamos estar já adentrando no aspecto da sustentabilidade, onde exige que a empresa aplique valores em ações que geram dispêndio financeiro. Aqui entra a contabilidade para mensurar estes valores investidos pela empresa, visto que a contabilidade tem a função, como já vimos, de controlar o patrimônio da entidade, ativo e passivo ambiental. Lembrando que estes aqui, principalmente o ativo, está relacionado com empresa que exerce atividade de características ambientais, né?
Contabilidade. A contabilidade econômica, como nós vimos aqui, a economia, a contabilidade financeira, gerencial, ela tem estas demonstrações, o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício, a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, DRA, demonstração do resultado adicional, DFC, demonstração dos fluxos de caixa, DMPL, demonstração das mutações do patrimônio líquido e a DVA, a demonstração dos valores adicionais. A contabilidade social, ela tem como principal estas duas demonstrações aqui, ó, balanço social e a DVA, demonstração dos valores adicionais. A contabilidade ambiental, o balanço ambiental que acaba por ser estas mesmas demonstrações, mas dotado de eventos que ocorrem dentro da atividade ambiental. Lembrando que a DVA, demonstração dos valores adicionados ou adicionais, é uma demonstração contábil de característica obrigatória para as empresas de capital aberto que negocia as suas ações na Bolsa de Valores. A DVA não é o balanço social, é uma demonstração contábil. Nós já vimos na última teleaula que ela é obrigatória por lei, tá? Está lá na Lei 11.638, que veio adequar as leis a conhecida Lei SA, tá? Então, vale a pena nós observarmos com bastante atenção esta questão aí da demonstração dos valores adicionados. No nosso próximo slide, nós vamos ver que o contexto atual da contabilidade, o objeto principal da contabilidade é o patrimônio das pessoas. Todas as vezes que nós falamos que é o patrimônio das pessoas, nós não podemos esquecer que isto aqui pode ser PJ ou PF, né? A contabilidade, ela tem esses valores. Governança corporativa ambiental, boas práticas, né? A governança corporativa corporativa ambiental aqui, mas quando nós falamos em governança, olha só, governança corporativa é um termo bastante utilizado ultimamente, e muitas vezes as pessoas talvez não tenham nem conhecimento do que de fato ela representa. Mas, segundo alguns estudiosos, ela é o chamado stakeholders, né? Ou seja, é aonde todas as pessoas que se incluem na atividade, no resultado da empresa, tem participação nesta governança, ou de uma maneira geral, vamos dizer, seria o controle de processos, né? O que significa o que significa esses controles de processo? Ele significa o seguinte, significa que a empresa ela tem meios de apresentar, deixando um pouco aqui no nosso slide, ela tem meios de apresentar como funcionam as suas atividades. E aí nós precisamos compreender o seguinte, uma empresa, nós que somos da contabilidade, profissionais da área contábil, qual é o processo que você utiliza para constituir uma empresa? Então, isto faz parte deste controle, desta gestão, né? Até o empregado, o funcionário, vamos assim dizer, aquele funcionário que ele tem como atividade da limpeza, ele conhece o processo, a quem ele se reporta, quem é o seu líder. Então, tudo isto, o que ele deve fazer, tudo isto faz parte deste processo de governança corporativa. Então, quando nós falamos em governança corporativa, nós precisamos compreender que ele diz respeito à organização, tá? Então, vamos voltar ao nosso slide para darmos continuidade.
Então, isto é as partes envolvidas, né, desta governança corporativa. Funcionário, fornecedores, clientes, bancos e outros credores, instituições reguladoras, todas conhecem. Então, a governança corporativa cresce cada vez mais, né? E cresce cada vez mais a preocupação com a questão ambiental. Crescente demanda da sociedade por ações efetivas por parte das empresas nesta questão do meio ambiente, da questão do social. Então, se você observar, tudo isto faz parte deste contexto da governança corporativa, faz parte desta administração da empresa, faz parte de investimento em ações que demonstre sustentabilidade. Preocupações com a forma de mensuração e registro das informações. Aqui entra o aspecto do registro das informações de forma transparente. As diversas entidades públicas e privadas demandam mais lei de controle sobre os agentes do meio ambiente. Cada vez mais, esta questão de meio ambiente está sendo muito mais reguladas, né? Ou seja, está sendo muito mais fiscalizada. Há questões dos desenvolvimentos sustentável sempre em discussão na questão do meio ambiente atual, do meio ambiente ecológico. Você sabe o que é meio ambiente? Meio ambiente, então, é todo aquele conjunto, né, de condições que influencia de influências naturais e que cercam os seres vivos daquela comunidade, daquele local ali onde ele está. Então, todas aquelas condições que envolvem a situação dos seres vivos naquele local representa o meio ambiente onde ele está inserido. E aí vem, então, estes instrumentos de gestão, né, com esta preocupação relacionada ao meio ambiente. Então, os instrumentos de gestão ambiental objetivam melhorar a qualidade ambiental, o processo decisório, tomada de decisão. São aplicados a todas as fases dos empreendimentos. Então, tem um empreendimento que exerce atividade ambiental, então este processo é aplicado em todas as fases. Nós temos o processo preventivo, né, que tem por característica prevenir, os corretivos que, infelizmente, ele já vem após uma, vamos assim dizer, uma situação que já ocorreu, e o de remediação, que é proativos, né? Dependendo da fase em que são implementados, de acordo com Fernandes 2000. Os principais instrumentos de gestão ambiental nós podemos destacar aqui, ó. O estudo de impacto ambiental, o EIA, isto tem lá no nosso livro, tá? A avaliação do impacto ambiental, o AIA. Auditoria ambiental, séries, né? ISO 14000. A ISO 14000 é aquela que estabelece normas, formas de a empresa atingir o seu aspecto da responsabilidade ambiental. E o capital natural. O EIA e o AIA, eles vão culminar no relatório de informação, né, o relatório de informação sobre o meio ambiente, o conhecido, que não está aqui, mas podemos dizer que é o RIMA, né? O RIMA tem esta questão aí de fazer esta análise de toda esta situação que ocorre dentro da empresa. E vale nós lembrarmos que é muito importante esses relatórios na hora de negociação em que ocorre interesse por parte da empresa. Esses relatórios, eles vão trazer a garantia de que a empresa está dentro de um ambiente sustentável, né? O balanço social, como nós já vimos na nossa teleaula passada, ele surgiu na França.
E no Brasil, ele vem se desenvolvendo, como nós já observamos, né? E a função deste balanço social, evidentemente que o principal instrumento, ainda que o balanço social não seja obrigatório pela legislação contábil, mas cabe aí à contabilidade ter como controle, né, deste patrimônio e apresentar o balanço social. Até porque, volto a salientar, os valores que são retirados para o balanço social, vai sair das demonstrações e das apurações contábeis, como nós vimos lá. Resultado operacional, receita líquida, ou se nós fôssemos trabalhar com investimento relacionado ao resultado líquido antes dos impostos ou depois dos impostos. Então, o balanço social tem esta função de apresentar os índices, né, que foram investidos por parte da empresa nas ações que envolve aí os interesses de acordo com os indicadores ali pré-estabelecidos. Então, agora, para seguirmos adiante, nós vamos observar que temos um vídeo e logo em seguida voltaremos dando sequência à nossa teleaula.
Olá, estamos de volta, né? Você viu aí que esse vídeo traz algumas informações muito importantes, muito legal sabermos que somos um país que estamos aí na vanguarda desta questão do meio ambiente. Sempre quando ouvimos falar do nosso país, às vezes é tantas notícias negativas, né? Mas temos aí as coisas boas também que precisamos aprender a valorar. Eu quero dizer a você do Rio Grande do Sul, muito obrigado pela sua colocação, a questão do somatório dos totais da nossa atividade. Eu digo a você que eu não conferi, mas se tiver algum valor ali que não esteja batendo com a soma, na verdade é assim, ali a atividade tem mais a função de você aprender como você acha os índices, né? Com relação ao investimento, com relação ao faturamento da empresa, a receita operacional, a receita líquida, tá? Então não vai influenciar nesta questão. Basta, lógico, se você achou outro valor, vai fazer com este valor que você encontrou. Pessoal de Alagoas, um abraço a você, muito obrigado pela sua participação. Os indicadores do corpo funcional, onde foram encontrados? Estes valores, ou o mesmo é só para fins de ciência? É só para fins didáticos, tá? Aqueles valores não saíram, né? Aqueles indicadores não saíram de nenhuma outra informação contábil. Lógico que se você estivesse fazendo o balanço social de uma empresa, você ia tirar esses dados de corpo funcional da quantidade de empregado que a empresa tem registrado no seu quadro de colaborador, da quantidade que a empresa demitiu no ano ou admitiu no ano, então seria por aí que você ia fazer a informação. Agora, para dar sequência à nossa teleaula, eu deixo a você um momento de reflexão. Esta nossa reflexão, ela diz o seguinte: a empresa, ponto alto, investiu em um produto que deve ser colocado na chaminé da empresa. Este produto serve de filtro para diminuir os poluentes e este valor investido deve ser considerado um ativo ambiental. Então fica aí este momento de reflexão, vou dar a você 1 minuto e logo em seguida voltaremos dando sequência à nossa teleaula. Olá pessoal, estamos de volta dando sequência à nossa teleaula, voltando à nossa reflexão aqui como ela está no nosso slide. Vale nós lembrarmos o seguinte: segundo a lei contábil, né, segundo a contabilidade, para ser considerado um ativo, se for relacionado, né, nessa questão do investimento da empresa, para que este investimento seja considerado um ativo, tem que ter um valor superior a R$ 1.300, que seria um ativo imobilizado, né? E durar mais que um ano, ou seja, ter mais de um ano de vida este bem. Se for superior a 1.300 e tiver mais de um ano de vida, pode ser contabilizado como ativo ambiental.
Se este investimento que foi alocado ali não custar mais de R$ 1.300 e não tiver vida útil superior a 1 ano, vai ser considerado uma despesa ou um custo que a empresa tem para fazer esta manutenção. Então, pessoal, para seguirmos adiante com a nossa teleaula, vamos ao nosso próximo slide, onde vamos estar vendo a questão da contabilidade ambiental ainda. A contabilidade ambiental não vai resolver os problemas ambientais, né? Sua capacidade é de fornecer informações, como nós já sabemos. Ela pode alterar vários fatores sociais para a gravidade do problema vivenciado, né? Ela pode alertar, vários fatores sociais para ver aí a questão do problema vivenciado. Ela ajuda, de certa forma, na procura de soluções. Isso é o que disse Ferreira na Contabilidade do Meio Ambiente, Lisboa, Vislis 2000. A aplicação da contabilidade está associada, pelo menos, a 3 temas. Questão de definição de custo, despesas operacionais, né? E passivos ambientais. Forma de mensuração do passivo ambiental e utilização intensiva das notas explicativas que divulgam estes relatórios relacionados às questões ambientais abrangentes. Então, veja só, todas as vezes que nós falamos em contabilidade, nós precisamos entender o seguinte, que o passivo, ele é considerado uma obrigação, não é isto? Então, todas as vezes que a empresa tem uma obrigação, ela tem um passivo. Se ela tem uma obrigação ambiental, ela tem um passivo. Se ela, conquanto ela ainda não pagou, é considerado um passivo. Quando ela paga o passivo, a contrapartida vira uma despesa ou vira um custo, salvo se este passivo for um passivo de pagamento de ativo, né? Se for um passivo de pagamento de ativo, o bem, evidentemente, vai sair o dinheiro do caixa da empresa, diminuir o ativo da empresa em um local, mas ele vai entrar esse ativo fixo ou ativo imobilizado vai entrar lá na conta do ativo da empresa. Então, nós precisamos entender que quando nós falamos assim em custos ambientais, é a contrapartida do pagamento do passivo que a empresa realizou, ou despesas ambientais. Quando nós falamos em passivo, nós estamos falando que isto ainda está em forma de obrigação para a empresa, tá? Então, você precisa saber diferenciar esta questão aí, tá? O que é passivo, o que é despesa realizada, tá? Então, por isso que eu sempre falo, a nossa disciplina, nós não estamos trabalhando com lançamentos contábeis, porque nós estamos trabalhando muito mais com a questão de mensurar esta realização de ativo e passivo ambiental. Então, voltando ao nosso quadro, nós temos aqui que o ativo ambiental são igualmente considerados aspectos da contabilidade comercial, né? São bens e direitos. Passivos ambientais é nada mais, nada menos do que as obrigações que a empresa tem. Receitas ambientais são a prestação de serviço ou vendas de produtos elaborado por meio de reaproveitamento, etc., ou produtos que ela tira do meio ambiente onde ela está exercendo a sua atividade. Custos ambientais internos e externos que podem incorrer como resultado da produção e despesas ambientais, consumos de ativos relacionado à área ambiental. Então, como eu disse a você, é o mesmo conceito da contabilidade comercial, da contabilidade gerencial. Não tem outro conceito diferenciado. Então, contabilidade ambiental, você vai aplicar o mesmo princípio. Itens do conjunto das demonstrações contábeis, evidenciação ambiental recomendada.
demonstração do resultado do exercício, gastos excepcionais, recuperação, perdas, potencial do serviço dos ativos e outros gastos e benefícios ambientais. Balanço patrimonial, provisões, gastos classificados como ativo e expectativa de recuperação destes gastos. Notas explicativas, explicações sobre o passivo contingente. O que é passivo contingente? Passivo contingente são passivos que ainda não aconteceram, mas que podem acontecer. E aí, por ser, a empresa deve evidenciar estes passivos contingentes e também explicar como eles ocorrerão. Vamos pensar aqui em uma ação trabalhista que a empresa tem, ou em uma ação na justiça com relação a um dano ambiental. Então, ele pode se tornar um passivo, certo? Ainda não é porque está transcorrendo na justiça, mas se ocorrer, é uma obrigação que a empresa tem que pagar. Então, contingência, a passivo contingente, é sempre desta forma aí. Outros, dados ambientais que podem ser alocados também nas demonstrações contábeis resumidas. Segundo isto, são fonte das Nações Unidas, né? Intergovernamentais, que traz aí estas explicações com relação à questão do que é a contabilidade ambiental. Então, seguindo adiante aqui neste nosso próximo quadro, nós vamos encontrar aqui o seguinte: indicar e alocar custos ambientais de maneira que as decisões de investimentos estejam baseados nos custos e benefícios adequadamente medido. Por isso, você tem que conhecer os aspectos do que é ativo e passivo, despesas e receitas de naturezas ambientais. Permite aferir economicamente as reduções de gastos com água, energias e outros recursos renováveis ou não. Isto é os aspectos dos relatórios que trata a respeito das atividades ambientais. Geram informações e demonstrativos sobre a eficácia da viabilidade econômica nas ações ambientais. Olha, o balanço ambiental, como nós vimos, através de índice, vai permitir que a empresa tenha a análise desta eficácia do seu investimento econômico nas ações ambientais. Os relatórios de atividades, eles servem como ponto de partida para o gerenciamento, né? Isto tudo relacionado ao meio ambiente. Por que isto, pessoal? Porque você sabe qual é o preço do ar? Lógico que não, né? Nós não temos como mensurar o preço deste ar. Você sabe qual? Porque assim, vamos supor o seguinte: uma empresa de confecção, pensando neste paletó aqui, esta empresa que fabricou, confeccionou este paletó, lá teve o algodão, que ela soube quanto custou, que ela teve este investimento, né, a indústria, depois o tingimento dos fios, a confecção, que chegou no consumo final por um preço. Agora, aquela empresa que extrai a água mineral, vamos supor, sai lá da natureza, ela sabe quanto que custa essa água? Então, são recursos naturais que busca-se valorar, né, estes recursos por meio de informações, de relatório de transparência. Então, é bastante difícil esta questão para fazer esta análise, né? Então, seguindo adiante aqui no próximo quadro, temos o seguinte: a publicação do balanço ambiental gera transparência da gestão e uma potencial melhoria na imagem da entidade produtora perante
o público. Isto vai gerar aí um bom marketing, né? A contínua correção das ações ambientais em decorrência da utilização de dados físicos e contábeis contribui para a sociedade como um todo, pois haverá redução do nível de agressão da natureza e elaboração dos produtos indispensáveis. Aqui nós temos algumas das situações, né, que geram aqui. Então, ó, tudo isto, este relatório de transparência gera um marketing, economia, sustentabilidade, tudo isto é de suma importância para a empresa. A diminuição de gases poluentes, por exemplo, vai trazer grandes benefícios na questão do impacto econômico para esta empresa. Aqui, ó, eu queria que vocês anotassem aqui, tá? Aqui é 2007, tá? Na hora de digitar, eu errei, peço desculpa. A publicação, essa lei, essa NBCT aqui, número 15, ela foi promulgada pelo Conselho Federal de Contabilidade e ela fala da obrigatoriedade destas informações de natureza social e ambiental. Só que isto não está relacionado em obrigação, e sim para aquelas empresas que têm ação na Bolsa de Valores, ela vai seguir essa NBCT aqui, número 15, tá? Não são todas as empresas que têm que fazer o balanço social e ambiental e publicar este balanço social. Ainda que se a empresa seguir esta questão, não vai gerar para a empresa nenhum tipo de prejuízo, tá? Pelo contrário, vai trazer a ela credibilidade, confiabilidade, vai trazer a ela transparência nas informações. Outros aspectos do controle da contabilidade hoje é o controle do ativo ambiental e do passivo ambiental. Então, esta norma estabelece procedimento para evidenciação de informações de natureza social e contábil. A geração, distribuição de riqueza, tudo isso ela estabelece ali a questão da DVA, os recursos humanos. Então, basicamente, o que nós vimos no nosso balanço social lá. Na opinião do Ibracon, isso aqui 1996, página 5, ele diz o seguinte, ele diz que o passivo ambiental pode ser conceituado como toda a agressão que se praticou ou que se pratica contra o meio ambiente. Consiste no valor de investimentos necessário para reabilitá-lo, bem como multas e indenizações em potencial. E aqui nós temos um quadro que mostra algumas situações do passivo ambiental. Então veja só, o passivo ambiental, ele traz aí algumas das situações aonde a empresa que investe, que gera prejuízo para o meio ambiente, ela está contraindo um passivo ambiental. Então, é necessário que ela entenda esta obrigação que ela tem, porque ela está contraindo um passivo ambiental. Multa, indenização, segundo o entendimento do Ibracon, tudo isto é passivo ambiental. Professor, qual é a importância de se saber isto? Olha só, hoje, segundo a legislação, vamos assim dizer, e nós vamos comentar um pouco sobre isso mais adiante, mas a legislação diz o seguinte, que se uma empresa adquire outra empresa, ela vai adquirir o passivo desta empresa. E com relação ao passivo ambiental, ela vai responder este passivo ambiental. As leis ambientais, elas são tão severas que ela transfere-se para as pessoas físicas, este passivo ambiental. Então, é importante que se conheça quando a empresa
tem um passivo que é de natureza ambiental. Professor, mas isso deve estar na contabilidade. Lógico que sim, mas existe uma grande dificuldade para que se assuma este passivo ambiental, já que, se não for fiscalizado, este passivo ambiental, ele traz para a empresa um prejuízo, uma mácula na sua marca, né? Então, isso nós vamos ver um pouco mais adiante, você vai ver como é difícil das empresas assumirem este passivo ambiental. Por isso, nós, os profissionais da área contábil, que temos como função, muitas vezes, orientar, né, assessorar o nosso cliente, ou até mesmo uma empresa nova, se você trabalha como assessor, né, de consultor empresarial, e você vai abrir, ou um cliente seu vai comprar uma empresa, um ativo de outra empresa, tem que lembrar que ela também vai adquirir junto este passivo. E aí vale a análise se esta empresa não tem nas suas contas nem uma obrigação com relação ao meio ambiente, tá? É muito importante que isto seja levado em consideração. Então vamos lá para o nosso próximo quadro, onde daremos continuidade aqui na nossa fala, levando em consideração alguns outros aspectos, tá? Os tipos de passivo legais ou implícitas, né? Quando a entidade tem uma obrigação, ela tem essa obrigação presente legal como consequência de um evento passado com o uso do meio ambiente, água, solo e ar. Olha só, aqui é uma obrigação legal e implícita, né? Então, este é um tipo de passivo que fica claro, porque vamos supor que a empresa tenha uma multa com relação a algum tipo de prejuízo que ela gerou para o meio ambiente, isto aqui é um passivo de obrigação. Construtivas são aquelas que a empresa propõe-se a cumprir espontaneamente. Empresa preocupada com sua reputação. Esta aqui não causou nenhum prejuízo com a natureza, mas ela tem na sua contabilidade um valor que é para a destinação, né, de uma obrigação relacionada ao meio ambiente. Deixando aqui, vamos utilizar o seguinte exemplo. Vamos pensar no seguinte: a empresa X, ela trabalha com pigmentação, com tinta ou alguma coisa assim. E ela tem um córrego que passa lá onde vai os seus esgotos, vamos assim pensar. E ela, antes de ter ou de estar gerando um prejuízo, ela vai e diz o seguinte: eu vou reciclar esta pigmentação para não gerar prejuízo para o meio ambiente. Então, isto é uma obrigação construtiva, ética, voluntária que ela adquiriu. Mas ela sabe que ela vai gastar R$1 milhão. Aí, isto tem que ser mensurado na sua contabilidade, tá? Então, voltando lá ao nosso slide, aqui nós temos justas e equitável, né? Ou equitativa, né? Cumpre em razão de fatores éticos e morais. Quase que chega no mesmo aspecto aqui, né? Quando nós estamos falando da questão relacionada ao passivo. Seguindo adiante no nosso próximo quadro aqui, nós vamos ter uma outra condição aqui, ó. Observa só. A mensuração do passivo ambiental é sempre uma situação, é sempre um desafio, né? Como nós já vimos aqui, ó. Ela é sempre um desafio muito grande para a empresa. Por quê? O passivo ambiental geralmente está associado a algo negativo. Ele vai trazer uma mácula, né, uma rotulagem na questão do marketing negativo para esta entidade, que por parte das empresas há uma resistência para evitar o desgaste da sua imagem
com relação à sociedade. Parando um pouco aqui, olha só, o que isto significa? Vamos usar um exemplo aqui. Você gosta de se alimentar de forma saudável, não é isto? Agora, você veja bem, se você sabe que a empresa utiliza-se da verdura que você come, da fruta que você come, ela utiliza-se de agrotóxico, que não tenha nenhum tipo de controle ambiental sobre este agrotóxico ali aplicado, é claro que você vai deixar, né, de saber, de consumir aquele produto. Se você sabe que ela está causando prejuízo para o meio ambiente, e ainda que este passivo já esteja como uma obrigação que está colocada ali, né, explícita para ela cumprir, ela vai ter uma certa resistência para mensurar isto no seu balanço patrimonial, porque em uma análise deste balanço patrimonial, se ela for uma empresa que investe ou que põe as suas ações em bolsas de valores, isso aí vai gerar um problema para ela, né? Vai ficar maculado a sua marca. E se ela não for, se o consumidor ou o investidor, fornecedor tiver algum tipo de acesso a esta informação, também não vai ficar muito bom para a empresa. Voltando lá ao nosso quadro, o grande desafio é a empresa assumir que existe este passivo ambiental. Na maioria das vezes, os registros na contabilidade vêm por força de atuações, né? E por cumprimento da legislação. Se não for por isto, muitas vezes não se tem este registro. O RIMA, o Relatório de Impacto Ambiental ao Meio Ambiente, atualmente é uma ferramenta indispensável no processo de compras e vendas de companhia, que pode, entre outros, fazer atribuições de responsabilidade. O que isso significa? Isso significa aquilo que eu já comentei com vocês aqui, ó. As empresas, na hora de adquirir outra empresa, ela está assumindo todas as responsabilidades, tá, que esta empresa tinha. E aí vale nós salientarmos que, ainda que ela não teve nenhum tipo de relação com o fato que ocorreu anteriormente à sua compra, mas pelo simples fato dela ter uma relação com a base do qual ocorreu aquele fato ali, que seja a empresa que causou, ela também vai assumir este passivo, tá? É muito sério esta questão, por isso aqui a gente fala que esta questão do RIMA, o Relatório de Impacto Ambiental, é importante que seja exigido na hora da compra, porque o RIMA vai falar, vai tratar deste assunto, né? Ele tem lá todos aqueles aspectos dos outros relatórios, das outras análises, das auditorias das ações da empresa com relação a esta situação. Veja só como é importante conhecermos os aspectos da legislação contábil e ambiental. No nosso próximo quadro, agora, nós vamos já adentrar no campo do ativo ambiental. Ativos ambientais. Os ativos ambientais são considerados todos os ativos, todos os bens e direitos destinados ou provenientes da atividade de gerenciamento ambiental, podendo estar em forma de capital circulante ou de capital fixo. E aí é aquilo que nós temos dito aqui, ó. Observa só, quando ele está em forma de capital circulante, quase sempre ele se diz respeito a direitos, tá? Direitos que a empresa tem para receber. Lógico que pode estar também relacionado a bens, não podemos descartar esta possibilidade, já que pode ser relacionada a um estoque, né? Por exemplo, a pedreira.
a pedreira que tira a pedra, né, britadeira lá, que tira a pedra de uma jazida de minério. Esta pedra que fica lá amontoada para esta empresa acaba por ser um estoque. Logo, ele é um ativo circulante, né, relacionado a bens. Mas, normalmente, isto está relacionado também com relação a direito, este ativo circulante. Direitos que a empresa tem por receber, por diminuir o impacto ambiental, por diminuir a poluição, né, que é gerada. Então, tudo isso está relacionado com o aspecto de ativo ambiental. Quando nós falamos de ativo fixo, nós estamos falando de todos os aspectos de imobilizado. A aquisição de uma máquina para extrair esta pedra, vamos aqui voltar no exemplo da britadeira, que vai britar estas pedras. Ela é uma máquina, logo ela é um ativo fixo, um ativo imobilizado desta empresa. Assim sendo, fará parte da contabilização lá no ativo não circulante imobilizado, certo? Então, vai-se aí, vamos começando a entender os aspectos da contabilidade social e ambiental. Agora, para seguirmos adiante com a nossa teleaula, nós vamos ter aí mais um vídeo e logo em seguida daremos sequência. Olá, estamos de volta. Como vimos aí, alguns aspectos, né, de passivo ambiental, aonde gera ou gerou-se alguma poluição para o meio ambiente. São situações, são eventos, né, que você vê aí no seu dia a dia, é comum na nossa vida e, infelizmente, isso está gerando algum tipo de prejuízo para a nossa própria pessoa, né? Mas é isto aí que está sendo apresentado. Para seguirmos adiante, temos agora um momento de reflexão, o qual nós temos aqui para refletir o seguinte: uma empresa que despeja lixo tóxico em um córrego da cidade onde está instalada está causando um passivo ambiental? É uma reflexão somente para que você esteja analisando e logo em seguida voltaremos dando sequência à nossa teleaula.
Olá, pessoal, estamos de volta, né? Um grande abraço a você aí da Bahia. Muito obrigado pela sua participação. Você de Tocantins, obrigado a você pela sua participação também. Um grande abraço. Você do Pará, muito obrigado. Também um abraço. Um abraço também para Goiânia, né? Muito obrigado a vocês por estarem participando, estarem aí ligados à nossa teleaula. E vocês têm razão com relação a essa questão. Despejar detritos em um córrego é sim um passivo ambiental. Um passivo ambiental, passivo de multa, né? De multa pela instituição fiscalizadora. Por quê? Porque ele está, de alguma forma, degradando o meio ambiente, está aí causando prejuízo para a natureza e prejuízo para a população, para a minha pessoa, para a sua pessoa que convive ali naquela região aonde esta empresa. Mas isto, pessoal, é bastante comum ainda, né? Mas precisa ser fiscalizado e cabe a nós também, conquanto consumidor, estarmos de olho em situação que ocorre desta forma. Muito obrigado a você também de Tocantins, um grande abraço e obrigado pela sua pergunta que diz o seguinte: qual a diferença entre a obrigação construtiva e a obrigação justa, né? Nós vimos ali atrás, nos nossos slides anteriores, quando falamos desta situação. É bastante próximo uma da outra, né? As duas envolvem questão de ética, porém, uma está relacionada com a obrigação antes do fato acontecer, mas que pode acontecer, por isso ela vem de forma preventiva. E outra está relacionada com situação que nem tem possibilidade de acontecer, mas a empresa, como é consciente, a justa, como ela é consciente, ela investe naquele valor ali, somente porque ela deseja investir. Então vamos ao nosso slide para seguirmos adiante com a nossa teleaula. O mercado do carbono 14, né? Aqui nós estamos adentrando no campo do mercado do carbono 14, já que é uma receita que surgiu também após o protocolo de Kyoto, que trouxe aí esta criação do mercado carbono 14, né? O carbono 14 é um tipo de que as empresas, que os países que poluem mais pagam para aqueles que poluem menos, né? Em 1997, quando uma de suas mais importantes reuniões, que foi o protocolo de Kyoto, foi criado aí esta questão dos gases poluentes, né? Os gases poluentes, dióxido de carbono, monóxido de carbono, gás metano, né? Tudo isto envolve aí esta questão de poluição. E o carbono 14, ele é um crédito, é uma espécie de certificado que a entidade, quando há diminuição de emissão desses gases, que provocam o efeito estufa e aquecimento global, ele tem direito a este crédito. Este crédito pode ser comercializado nas bolsas de valores, né? A questão do valor deste crédito, ele é diário, tem que fazer aí um acompanhamento com relação a esta situação aí, quando a empresa diminui esses gases que causam o efeito estufa, como o dióxido de carbono, que é gerado por consumo, né, de combustível, mineral, gasolina. Então, são gases poluentes e é muito prejudicial à saúde, é o chamado CO2, o dióxido de carbono. E o monóxido de carbono é o CO, é o gás carbônico mesmo, né? E o metano, ele é causado pelo próprio lixo orgânico e pela poluição que é gerada, né? Então, são situações aí que geram este crédito para a empresa. Seguindo adiante aqui nessa questão, a empresa que consegue diminuir a emissão desses gases poluentes
obtém, então, este crédito, podendo vendê-los, então, no mercado financeiro nacional e internacional. Estes créditos do carbono, eles são considerados commodity, mercadoria negociada com preços estabelecidos pelo mercado. E eu digo a você, ele é vendido por tonelada, né? Eu não tive o privilégio até hoje de acompanhar de perto uma negociação com essa questão do crédito de carbono, mas é desta forma que é estabelecido aí. Este crédito, geralmente, eles são comprados por empresas que não conseguem reduzir a tua quantidade de gás poluente, né, que ela produz para fazer as suas atividades. Então, grandes indústrias, mineradora, fundições, né, ela tem aí. Aqui tem alguns créditos, né, de ativo ambiental, né, o crédito do carbono, o crédito de fluentes de indústrias da Bahia e da Guanabara, da Bahia da Guanabara. Então, aqui é um crédito que é mais nacional, né? Crédito de reposição e supressão de vegetação, crédito de logística reversa e reciclagem, créditos de reposição de florestal relativo à reserva legal. Então, são alguns créditos que a empresa possui e que faz parte deste ativo ambiental que ela tem. Por exemplo, em alguns estados tem também, né, a questão do ICMS verde, o ICMS ecológico, que são repassados aí para os estados que têm reservas e mananciais de meio ambiente. Aqui eu trouxe a você um balanço com referência a eventos ambientais, tá? Não trouxe valor, mas somente para esclarecer, como já falamos, como é que este balanço deveria ser estruturado no caso que você trabalhasse com uma empresa que trabalha com atividades ambientais. Então, aqui, ó, esse balanço está de acordo com o artigo 176 da Lei das SAs, que diz, ó, ativos, bens e direitos, circulantes, itens usuais e bens e direitos de natureza ambiental. Então, se fala, professor, mas bens usuais? Claro, né? Vamos dizer assim que o computador, a mesa, a cadeira, tudo aquilo que ele tem lá dentro do escritório da empresa não faz parte da atividade ambiental, faz parte da atividade empresarial. Mas se você tem imobilizado como máquina, tratores, caminhões que você precisa para esta atividade ambiental, você vai então evidenciar no balanço patrimonial tanto quanto você vai evidenciar as suas cadeiras, os seus computadores, mas nomenclando este como sendo bens de uso comuns, né? Bens usuais, tá? Então, esta aí é o relatório, né, do balanço patrimonial. Seguindo adiante aqui, para fazermos a consideração final, buscamos levar a você, aluno do curso de Ciências Contábeis, a noção sobre o assunto relacionado à responsabilidade ambiental e social. Conhecer, sem a pretensão de exaurir este assunto, o que significa o tripé da sustentabilidade e as ações que permitem quebrar estes paradigmas culturais, né? Então, a nossa aula, a nossa disciplina visou a levar a você. Eu trouxe aqui todos esses aspectos do que trabalhamos nesta nossa consideração final. Se você voltar lá atrás na nossa primeira teleaula, você vai ver que nós demos início à nossa teleaula falando do que é sustentabilidade, responsabilidade social e meio ambiente, planeta, pessoas,
tudo aquilo que envolve este tripé. Depois fomos falando do desenvolvimento desta sustentabilidade, a questão da responsabilidade social do Estado e de cada um de nós, e hoje chegamos aqui aonde falamos das demonstrações contábeis, né, contabilidade social e ambiental. Com isso, então, eu quero agradecer a você, tutor e tutora, aluno e aluna, pelas participações, deixar a você um grande abraço, agradecer o nosso intérprete de Libras que está aqui, nosso operador de mesa e o tutor eletrônico que está aqui também. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir.